Entra a Brenda, isso mesmo. Vamos falar de um assunto agora que é bastante preocupante. Brenda, vários casos aí nos últimos dias. Crianças que ficaram, segundo elas, 2 meses trancadas dentro de casa. Pelos pais, porque cometeram aí alguma arte, aprontaram. Caso de 4 crianças que foram tiradas do convívio da família, porque também estavam sofrendo algum tipo de abuso. Quer dizer, está muito comum isso. E aí a gente se pergunta, ontem fizemos essa pergunta, repercutiu muito. Hoje você me ajuda aí a responder. Aonde termina e aonde começa a educação através do castigo? Qual o limite para isso? Você inclusive foi para as ruas, conversou com o Conselho Tutelar, porque o que pensa o pai, a forma de dar um corretivo no filho, de repente esbarra aí no Estatuto da Criança e do Adolescente e acaba se tornando um crime, não é, Brenda? Exatamente isso, Robson. O limite, quem diz, além do bom senso, o limite é a lei. E está muito claro, né? A gente conversou ontem com algumas especialistas, né? Com psicóloga, psicopedagoga, que deram essa orientação do melhor jeito de educar, que castigo nem sempre resolve. Agora, e quando o pai vai aplicar alguma punição, vai dar algum castigo, até onde pode ir e até onde passa da conta? O Estatuto da Criança e do Adolescente tem um artigo 18, que fala exatamente sobre isso. Então, não pode fazer nenhum tipo de agressão. Se a criança for agredida fisicamente, verbalmente, emocionalmente, for submetida a algum tipo de tortura, de humilhação, durante esse castigo, isso é considerado abusivo e fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu conversei com uma conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ela vai explicar certinho agora para quem está assistindo a gente o que pode, o que não pode e como proceder nesses casos. O artigo 18A, né, ele fala sobre o castigo físico e o tratamento humilhante. O castigo físico vai ser aquele castigo, né, as pessoas costumam reclamar muito da lei da palmada, mas não é necessariamente a palmada em si, né? A gente vê que essa lei ela foi criada porque isso se passa da conta, como foi o caso de Sarandi, que não teve um castigo físico, mas teve um tratamento cruel. Então é sempre bom você tentar, né? A humilhação, a ofensa, nós sempre precisamos lembrar que é uma criança, é um ser humano em desenvolvimento e essa fase é a que vai levar as impressões para o resto de toda a sua vida. Então, quando a gente trata dessa forma, a gente não leva a criança a entender o que é certo e o que é errado, e sim a ela agir por medo, né? O medo da repressão, o medo do poder que os pais têm. Então, é sempre importante que não só os pais, mas que toda a comunidade se atente a esses sinais, né? As manchas roxas, a uma criança mais retraída. E é sempre importante, como foi também, né, no caso de Sarandi, levar essas denúncias para o Conselho Tutelar, porque se for um caso de tratamento cruel, eles vão ser acompanhados pelo Conselho Tutelar, os pais vão ser levados para um tratamento psicológico, acompanhamento psicológico, as crianças também, né? E se for o caso de uma agressão física, ela é caracterizada, né? Vai se caracterizar como lesão corporal, vai ser punido nas normas da lei para lesão corporal de 1 a 3 meses de prisão, de detenção. Isso vai variar muito do nível dessa lesão, né? Do nível dos ferimentos que essa criança tiver. E também sempre é válido lembrar que as agressões constantes elas podem ser caracterizadas até como tortura por parte dos pais. E a obrigação de cuidar dessa criança não é só dos pais. Se eu testemunhei uma situação como essa, se eu vejo o que está acontecendo com alguém no meu convívio, eu preciso denunciar, né? Sim, precisa, porque a omissão também pode ser punida, né? Você também pode ser responsabilizado por omitir socorro àquela criança. Bom, ficou bem claro aí, Brenda, porque a criança, dependendo da idade, ela não sai contando o que ela está sofrendo dentro de casa. Então, se alguém presenciar, tem a obrigação, o direito e a obrigação, inclusive, de acarretar aí num crime de omissão de socorro, caso não denuncie. Bom, eu tenho ouvido muita gente falar, filho meu, eu educo do meu jeito. Não quero que ninguém dê pitaco, ninguém me diga como que eu tenho que educar meus filhos. Claro, cada um educa de um jeito. Agora, qual a melhor caminho para esse educador? Porque se você dá castigo para uma criança, deixa ela sem o videogame, sem televisão, põe ela no quarto, ela precisa pelo menos saber o que ela fez para merecer esse castigo, porque senão de nada vale. Nós fomos para as ruas, né, Brenda? Você conversou com algumas mães aí que deram verdadeiras aulas pra gente, principalmente para as mamães e papais de primeira viagem, que filho não vem com manual de instrução. A gente tem que aprender, se não tem uma avó por perto para dar as dicas, tem que aprender com o vizinho, com a comadre, com alguém. Então vamos lá, Brenda, pode chamar a matéria aí. É exatamente isso, Robson. Como você colocou, né? A gente tem que estar de olho no que está acontecendo à nossa volta também, porque às vezes nós que vemos algo assim acontecendo somos a voz dessa criança para esse caso cessar, né? Parar de acontecer.
E como a gente já mostrou também, né? A gente conversou com os especialistas e mostrou que o melhor caminho nem sempre é o castigo, ou o castigo tem que estar associado ali à razão dessa punição, tem que estar ligado, não pode ser um castigo só pelo castigo. Mas e na prática, né? Na hora de educar a criança no dia a dia, de punir, às vezes ela fez alguma coisa errada, o pai tá bravo, a mãe tá brava e vai aplicar o castigo, acaba se excedendo. No dia a dia é mais difícil lembrar de tudo isso na hora de corrigir, né? Por isso que a gente foi conversar hoje com duas mães, uma mãe de um filho único e uma mãe que tem 3 filhos com idade pertinho ali uma da outra, para ver como que é no dia a dia. Vamos ver o que elas contaram pra gente? Tarsila é mãe de 3 filhos, o Daniel, de 6 anos, a Rebeca, de 4 anos e a Elisa, de 2. Cada um com uma personalidade diferente. Já a Thaís é mãe do Rafael, filho único de 4 anos. Cada casa uma realidade, mas as dificuldades são parecidas na hora de educar. Já li coisas, não pode falar, não pode. Tem que falar de uma outra forma, tem que ser positiva. Mas no impulso, a primeira palavra que vem na sua cabeça é não. Não pode, vai quebrar. Ou não faça isso, vai cair, vai bater, vai machucar. Pela minha personalidade, embora as pessoas achem, olha, você é tão paciente, eu escuto muito isso, você parece ser um poço de paciência. Na realidade é aquilo que eu mais luto todos os dias. Agora meu marido vai bem. Para a correção das crianças, a voz dele vai melhor. As duas mães são vizinhas e buscam resolver com os filhos tudo na base do diálogo, mas nem sempre dá. Por aqui, o castigo às vezes é necessário. Eu falo assim, senta no sofá ou senta na sua cama e pensa um pouquinho. Hoje a gente tem muitos contatos, né, desde Facebook até livros, enfim, mais especializados, que dizem que não é interessante fazer isso, que a criança, dependendo da idade, não consegue pensar. Mas eu acho que é um momento para ele se acalmar e para eu também colocar minhas ideias no lugar, porque às vezes, né, é muita informação, você não sabe como agir. Às vezes retirar alguma coisa que ele gosta, sofre mais, ele entende mais que tudo aquilo que ele faz tem uma consequência. Tarsila e Thaís puderam parar de trabalhar para cuidar dos filhos pequenos, mas sabem que essa não é a realidade da maioria. Por isso, preferem não julgar a maneira de educar de outros pais. Mesmo com uma criação acompanhada tão de perto, é claro que a meninada apronta, faz bagunça, precisa de correção. Mas as mães concordam que maternidade não tem receita pronta e que por mais que busquem informações em livros, grupos e com especialistas, nenhuma mãe nasce pronta. Quando a gente tem um filho e quando a gente tem que educá-lo e criá-lo, a gente fica de encontro com o nosso melhor lado e com o nosso pior lado. A gente se conhece de fato como a gente verdadeiramente é. Então é usar dessa oportunidade, né, que a gente tem de nos conhecer para tentar ser pessoas melhores, né? Para olhar esse lado, poxa, eu nem sabia que eu tinha esse sentimento dentro de mim. Eu preciso melhorar esse sentimento, eu preciso. E daí veio aí eu já fui treinando. Segunda, já fui um pouco mais paciente. A terceira eu falei, olha, mais uma oportunidade que eu tenho de colocar em prática minha mansidão, domínio próprio. Eu preciso fazer isso, exercitar isso. O que eu ouvi agora dessa mãe é o que eu ia dizer para você agora, Brenda. Eu fui pai com 17 anos, muito jovem, não tinha a mínima experiência. E agora eu tenho um filhinho com 3 anos de idade. Depois de 20 anos eu não sabia mais o que era ter uma criança dentro de casa. Veio o Antônio. É terrível. Então cada um tem uma personalidade diferente, né? Então não dá para padronizar a questão da educação, porque cada ser humaninho tem o seu jeito. Você não é mãe ainda não, né, Brenda? Eu não sou mãe, eu sou tia de 3 sobrinhos e eu sei que cada um cresce de um jeito. Além disso, minha mãe teve 4 filhos. Cada um parece que veio de um planeta diferente. Criou todo mundo igual, cada um tem uma personalidade. Mas é o que você estava falando, Robson. Para educar não tem receita pronta, não dá para falar que o que funcionou com uma criança vai funcionar com a outra. Mas a gente tem dois grandes ajudantes ali, né? Um é a lei, que aí a gente sabe o que realmente não pode, e outro é o bom senso. A gente está falando de adulto para criança, né? Então o adulto é mais forte, o adulto é maior, e aí tudo que a gente faz vai acabar refletindo depois no pequenininho também, né? No jeito que ele vai crescer. Então, às vezes, é lembrar um pouquinho, talvez, de quando a gente era criança, o que aconteceu que a gente não quer repetir e o que dá para fazer diferente, né? Nem sempre, na hora
que a gente está ali com o sangue quente, que aconteceu alguma coisa, a criança fez alguma coisa errada, dá para pensar tudo isso. Mas esse é o conselho e é o que a mãe, por último, ali falou, né? É a gente se tornar um pouquinho melhor todo dia para a gente dar o bom exemplo e a criança crescer um adulto melhor do que nós, não é mesmo? Com toda certeza. Você casou há pouco tempo, não tem filhos ainda, mas vai se preparando aí porque é realmente uma missão gostosa, gratificante, é uma bênção de Deus, mas não tem receita pronta, né? Aí eu tenho 3 filhos, um diferente do outro, parecidos na aparência, mas com a personalidade completamente diferente. Então, para cada um, a gente tem que ter um tipo de tratamento, um tipo de educação. Um tem que ser mais rígido, a outra é toda meiga, queridinha, obediente, outra é terrível. Então, tem que ter linha dura. Quer dizer, não tem receita própria, mas discussão, debate, valeu. Obrigado, Brenda, pela colaboração. Tá liberada, minha filha. Volta amanhã só, tá?